Você começa a missão com Rimanda na plataforma Upermaga em 38-21, logo após terminar a missão Munir-se contra o Destino. Após pegar a missão, use o terceiro olho no seu inventário nos itens de missão. Depois disso, vá para 1-13 e fale com um dos centauros fantasmas. Vá para -1-12, clique no túmulo e fale com Snuffles. Vá para -1-9, fale com o fantasma e derrote-o em uma luta bem fácil que pode ser feita em grupo. Você receberá uma relíquia Braquimariana. Entregue a relíquia para Snuffles em -1-12. Volte e fale com os centauros fantasmas em 1-13. Agora será necessário vencer uma luta tática contra a roca chamada O Fio que Era. Essa é uma luta completamente diferente de todas as lutas que você já enfrentou no Dofus, pois é uma luta de reflexo. A luta funciona da seguinte maneira: ao começar a luta, você é teletransportado para o centro das rocas. Existem 5 rocas ao seu redor. Elas começarão a realizar diversas animações, colocar glifos no chão e fazer barulhos estranhos. Seu objetivo é conseguir perceber qual a última roca que realizou qualquer ação. E aí, basta você utilizar qualquer feitiço de ataque nessa roca. Seu turno é passado automaticamente. Se você acertar, as rocas perdem 1 de vida. Se você errar, nada acontece. Você precisa tirar 10 de vida das rocas. Você tem apenas 20 turnos para vencer esse combate. Então, você precisa acertar pelo menos uma vez a cada 2 tentativas. Recomendo ativar todos os feitiços de animação do jogo, para que você tenha mais tempo para conseguir observar as animações da roca e, assim, conseguir perceber qual foi a última roca a se mexer. No entanto, existe uma maneira de trapacear nessa luta, que é conferindo os estados das rocas. A roca certa terá um estado a mais, indicando que ela é a correta. Esta técnica torna essa luta completamente trivial. Após terminar a luta, use o item de missão Terceiro Olho novamente e vá para -3-21. Não lute com os fantoches neste momento. Agora, vá para a Mercearia de Astrub em 1-16 e fale com o nosso velho amigo Artand. Volte para os fantoches em -3-21 e fale com o Artand para iniciar uma batalha ao seu lado. É uma luta tranquila, o único cuidado que você deve ter é que o fantoche vermelho consegue te colocar no estado pacifista em até 7 de alcance. Uma vez que você termina a luta contra os fantoches, você pode enfrentar a próxima roca, o Fio que É. É outra luta tática. Existe uma roca central com 4 glifos ao seu redor. O seu objetivo é colocar todas as outras rocas nesses 4 glifos ao redor da roca central. Para movimentar as rocas secundárias, basta acertá-las com qualquer feitiço em linha reta. Elas serão atraídas até você. Eu inventei uma movimentação auto-win sem utilizar o Dofus Abissal, ou seja, jogando apenas com 6 PMs, e sem utilizar feitiços de movimentação e posicionamento quaisquer. Basta copiar meus movimentos desse vídeo. Após a luta terminar, utilize o item de missão Terceiro Olho novamente e vá para 3-28. Não comece a luta contra as lágrimas. Vá para a Biblioteca de Astrub e fale com Aisling em 7-19. Ela irá para o Mapa das Lágrimas. Volte para o Mapa das Lágrimas em 3-28 e siga as instruções de Aisling para realizar o ritual da maneira correta. Após realizar o ritual, 2 lágrimas vão desaparecer e você pode lutar contra as 2 lágrimas restantes. É uma luta solo, porém tranquila. Ao terminar a luta, fale com Septange. A seguir, será necessário vencer mais uma luta tática, desta vez contra a última roca, o Fio que Será. Nessa luta, seu objetivo é chegar no glifo lá do outro lado do mapa, bem ao lado da roca grande. Você tem 10 turnos para chegar lá. Toda vez que você passa em algum glifo, seu tempo diminui em 1 turno, então evite a todo custo passar por glifos desnecessários. Eu também inventei uma estratégia infalível para essa luta sem utilizar o Dofus Abissal, ou seja, jogando apenas com 6 PMs. Basta copiar exatamente os movimentos desse vídeo.
Turno 1. Acerte 4 vezes na roca 1 e ande 3 células. Turno 2. Ande 6 células reto. Turno 3. Acerte 2 vezes na roca 2 e ande 2 células reto. Turno 4. Ande 6 células reto e acerte 3 vezes na roca 3. Turno 5. Ande 6 células reto e acerte 3 vezes na roca 2. Turno 6. Ande 6 células. Turno 7. Você ganha a luta. Caso isso não seja possível, saiba que, além da perda de um turno do seu limite de tempo, os glifos têm os seguintes efeitos. O glifo marrom retorna você para a posição inicial do seu turno. O glifo vermelho reduz em 1 as durações dos seus buffs. O glifo roxo remove 1 PM infinito seu. O glifo azul te empurra 2 casas. Todo turno, as rocas aumentam em 1 o seu estado, mudando assim o seu glifo para a próxima cor. Após vencer a luta, vá para a taberna de Incarnan, peça uma limonada para o taberneiro e fale com o NPC Liken Mornunca. Se você prestou atenção nos diálogos do jogo, você vai se lembrar dele bem no início do jogo. Provavelmente foi a sua primeira missão após o tutorial. Depois disso, vá até o receptáculo dos Dofus, entrando na Cachoeira de Pandala em 21-33 e fale com as Moirnas. Nessa etapa, será necessário escolher a aura e o título que você receberá após completar essa missão. A sua escolha também influencia em qual avatar lutará ao seu lado. Cada um tem diferentes feitiços. Essa escolha é permanente, então pense bem. Se você escolher Rimanda, você receberá o título O Eterno Campeão e a aura colorida. Se você escolher Septange, você receberá o título Guardião do Continuum e a aura azul. Se você escolher Meriana, você receberá o título Escolhido dos Deuses e a aura branca. Se você escolher Hatrosk, você receberá o título Vento dos Crosmos e a aura amarela. Se você escolher as Moirnas, você receberá o título Mão do Destino e a aura verde. Se você escolher Djaul, você receberá o título Garra dos Demônios e a aura vermelha. Eu não vou mentir para vocês, essa será uma luta muito difícil. Eu fiz diversos vídeos passando essa luta com as minhas classes, Kra, Pandawa, Shellor, Enotrof, Sadida e Eniripsa. Se você joga com alguma dessas classes, considere procurar esses vídeos específicos da luta no meu canal. Basta ir nas minhas playlists e procurar uma chamada 6 de 6. Bom, para começar, você joga com um bônus de 2000 de vida, 500 de potência, 2 PAs e 2 PMs infinitos. O avatar da sua escolha luta ao seu lado. Já dá para imaginar que não será uma luta fácil, já que você está ganhando todos esses bônus. Nesse combate, você lutará contra a Ira das Moirnas e contra as próprias Moirnas também. No início do combate, a Ira das Moirnas é invulnerável e não anda. No entanto, ela te ataca com alcance infinito e sem linha de visão todo turno. Adicionalmente, se você estiver na linha de visão dela, no início da vez da Ira das Moirnas, ela removerá todos os seus PMs. E se você estiver linear a ela te atrairá infinitamente até ela e também causará danos. É um inimigo muito perigoso, você deve escolher posições iniciais de combate onde a Ira das Moirnas não esteja com visão para o campo aberto. Cada vez que qualquer inimigo é derrotado, todas as outras entidades inimigas ganham 2000 de vida e 200 de potência infinitos. Para deixá-la vulnerável, basta derrotar as 3 Moirnas primeiro. No entanto, elas também são invulneráveis. Então, como remover suas invulnerabilidades? Antes disso, é necessário entender a mecânica da roca. Toda vez que o seu turno começa, a roca teletransportará para o seu corpo a corpo, caso ela já não esteja no seu corpo a corpo. Depois, a roca atrairá todas as entidades que estiverem em linha ou em diagonal com ela, incluindo as Moirnas, suas invocações e até mesmo o seu avatar. Para remover as invulnerabilidades das Moirnas, basta que elas sejam atraídas pela roca ou que você golpeie a roca enquanto as Moirnas estiverem a até 2 casas de distância da roca. Porém, para cada linha de dano causada à roca, todas as entidades até 2 casas de distância dela
sofrerão um aumento de 20% de danos finais recebidos, acumulável até 4 vezes. Essa mecânica pode ser a chave para a sua vitória como a chave para a sua derrota. É imprescindível que você use essa mecânica para aumentar os danos causados às Moirnas e, posteriormente, à Ira das Moirnas, ao mesmo tempo em que evita receber esse aumento de danos no seu personagem e no seu avatar. No entanto, as Moirnas também são bem perigosas. Cada uma das Moirnas tem um ataque que te coloca em um estado especial. A Atroskuld te coloca no estado Corte. A Lachande te coloca no estado Desenrolamento. E a Cloturd te coloca no estado Tecelagem. Se você receber os 3 estados ao mesmo tempo, a Ira das Moirnas te matará instantaneamente no turno dela. Então, é necessário planejar cuidadosamente para não receber todos os estados. Adicionalmente, se você estiver no estado Corte, dado pela Atroskuld, você receberá o estado Incurável na vez da Ira das Moirnas. E se você estiver no estado Desenrolamento, dado pela Lachande, você receberá o estado Irremovível na vez da Ira das Moirnas. A Atroskuld só consegue te colocar no estado Corte se ela estiver a 8 células ou mais de distância de você. Então, se você a mantiver por perto, você não receberá o estado Corte, não ficará incurável e não terá perigo de receber o golpe letal da Ira das Moirnas. O feitiço do estado especial da Lachande tem alcance linear 10 e área de estrela diagonal 2. O feitiço do estado especial da Cloturd tem alcance diagonal 10 e área de cruz linear 2. A Cloturd também invoca uma Kerna a partir do segundo turno. Com um pouco de prática, fica fácil evitar os 3 estados simultaneamente e, consequentemente, evitar a morte súbita. O verdadeiro desafio é conseguir se manter vivo, pois você receberá imensas quantidades de dano a luta toda. No turno 2, as Moirnas estarão compartilhando danos, então é interessante que você desencante uma para focá-la ou tente juntar todas as Moirnas e acertar todas ao mesmo tempo. Existe um posicionamento inicial da luta que te permite juntar todas as Moirnas no segundo turno. Recomendo abusar desta técnica caso você esteja tendo dificuldades nessa luta. Basta desistir da luta até que você consiga este exato posicionamento. Então, no seu primeiro turno você termina exatamente onde começou, já seu avatar você termina 3 células de distância para a esquerda/cima. Isso fará com que todas as Moirnas sejam agrupadas no início do segundo turno. Quando por fim você conseguir derrotar as 3 Moirnas, a Ira das Moirnas irá absorver o feitiço de estado especial da última Moirna a ter sido derrotada. Isso significa que se você derrotar a Atroskuld por último, a Ira das Moirnas só conseguirá usar esse feitiço extra absorvido se ela estiver a 8 células de distância ou mais de você. Por conta disso, eu recomendo fortemente derrotar a Atroskuld por último. A Ira das Moirnas ficará vulnerável no seu turno, após todas as Moirnas terem sido derrotadas. Ela também recuperará seus PMs e trocará de lugar com a Roca. Isso significa que ela muito provavelmente já vai estar perto de você. E agora começa o estágio final da luta, derrotar a Ira das Moirnas. Ela tem fortes golpes de terra e de ar, então recomendo planejar resistências altas para esses elementos, a fim de sobreviver à última etapa da luta. A Ira das Moirnas ainda vai ter o feitiço que, se você estiver na linha de visão dela, no início do turno da Ira das Moirnas, você perderá todos os seus PMs. Então, caso você não esteja fazendo a luta no corpo a corpo, se esconda atrás de obstáculos. A Ira das Moirnas também invoca 2 Kernas, que infligem alto danos de fogo e ainda reduzem sua potência. É possível enganar a inteligência artificial da Ira das Moirnas para que ela não invoque as Kernas. No entanto, é uma tarefa difícil e não muito replicável em todas as lutas. Eu recomendo fortemente utilizar um set com 201 de fuga ou mais para que você possa escapar livremente de qualquer monstro nessa luta, facilitando assim o uso da Roca para amplificar os danos aos inimigos. A varinha Iots é uma arma que bate 4 linhas de dano, custa 4 PAs e tem alcance mínimo 3. Ela é perfeita para essa luta. Recomendo o uso dessa arma apenas para golpear a Roca. Uma outra alternativa viável é o Arco Arcaico. Uma vez que você vence a luta, fale com o NPC que te ajudou na luta. Após isto, basta falar com o NPC Ganymede lá em Incarnam, no mapa do tutorial. E parabéns, agora você tem o ornamento mais bonito do jogo.
Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!